Irmãos, nós vamos finalizar hoje a primeira parte da classe sobre os 10 mandamentos. Esse é mais um apanhado de como os reformadores viam a lei de Deus. Então, essa é uma aula bônus, é uma aula que não estava na estrutura das aulas sobre os 10 mandamentos. E então, hoje nós finalizamos essa parte de fundamentação, tendo um panorama da perspectiva reformada, puritana, sobre o uso da lei para a sua espiritualidade, para a sua santificação, para a sua piedade. Então, nós vamos observar isso, e aí no próximo domingo, nós não teremos aula de EBD, teremos apenas o culto matutino. E aí, muito provavelmente, nós retornaremos só em fevereiro, com as aulas dos 10 mandamentos. Em janeiro nós teremos outras aulas de outros temas, mas sobre os 10 mandamentos eu creio que seja apenas em fevereiro. Então, essa é a fundamentação e a exposição. Nós concluímos hoje com essa aula bônus a primeira parte, fundamentação, e quando retomarmos novamente nós já estudaremos sobre o primeiro mandamento. Então, os reformadores, eles assimilavam extensivamente a necessidade da lei de Deus para nossa santificação e esperança. Eles entendiam, irmãos, como uma estrada de ouro da vontade do Deus Trino, assim como nós observamos o Salmo 119. Então, o Salmo 119 poderia com muita facilidade ser naturalmente a oração de qualquer reformador. Essas discussões que nós temos hoje não existiam. É por isso que, para nós falarmos sobre uma igreja reformada, de fato, nós temos que ir muito além dos 5 pontos do calvinismo, dos 5 solas da reforma, muito além, muito além. O que acontece naturalmente é que hoje nós ouvimos igrejas que consideram-se reformadas, mas, por exemplo, não observam a lei de Deus para o cristão hoje, que acaba sendo um contrassenso. Essas discussões que nós observamos hoje, essas controvérsias, elas surgiram não no tempo dos reformadores, mas no tempo do pós-iluminismo, que acaba assaltando os nossos dias. Na verdade, existiam grupos, de fato, que eram avessos à lei de Deus, que eram contrários à observação da lei de Deus. Mas, naquele contexto, esses grupos, eles eram considerados heréticos. Ou eram grupos de linhas mais radicais dos anabatistas, porque naquele tempo era difícil. Os próprios batistas eram considerados anabatistas. Então, aqueles que batizavam crentes eram considerados anabatistas. É por isso que nós observamos a primeira confissão e a segunda confissão sendo publicada justamente para os diferenciados anabatistas, né? Até no prefácio da confissão de 1689, eles atestam lá que injustamente são chamados de anabatistas. Então, existiam esses grupos, essas linhas anabatistas, que eram consideradas heréticas, e os socinianos. Os socinianos eram aqueles que faziam uma ruptura muito grotesca entre Antigo e Novo Testamento, e esses eram considerados heréticos. Teologia pactual dos reformadores, que foi a mesma teologia dos puritanos, fazia com que eles tivessem uma interpretação linear entre os testamentos e, portanto, da lei de Deus. Eles não observavam que a mente de Deus no Antigo Testamento era apresentada de uma forma e a mente de Deus no Novo Testamento era apresentada de outra forma. Existia um plano na Antiga Aliança e existia outro plano na Nova Aliança. Então, essa ruptura, esse divórcio entre os testamentos não eram observados. Essa unidade, essa linearidade que eu estou dizendo, esse pensamento, essa observação linear do plano de Deus era observado tranquilamente entre os reformadores. Por isso a lei de Deus da mesma forma era observada. E aí eles poderiam
entender que mesmo estando em Cristo Jesus, na nova aliança, eles poderiam professar as mesmas palavras dos Salmos, onde nós observamos apontando para a lei de Deus. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 29 a 32 diz assim, ó, afasta de mim um caminho da falsidade. Ora, como esse caminho da falsidade será afastado de mim? Como esse caminho da falsidade será afastado do meu coração? Favorecendo-me com a tua lei, ou seja, tornando essa lei propícia a mim, agradável a mim, dando-me contentamento com essa lei. Escolhi o caminho da fidelidade, que é o contrário da falsidade, que significa decidir pelos teus juízos. Esses termos são simplesmente sinônimos paralelos para falar sobre a lei de Deus. O que aqueles que não entendem dessa forma fazem é pregar o mesmo termo, só que conceituado de uma forma diferente. Então, a lei de Deus não diz respeito aos 10 mandamentos, não diz respeito simplesmente às leis do Antigo Testamento, mas diz respeito à própria palavra de Deus. Então, eles conceituam de uma forma diferente para poder aceitar essas palavras. Então, ok, observamos a lei de Deus. Só que a lei de Deus é a própria palavra de Deus, não é simplesmente os 10 mandamentos, ou tão somente os 10 mandamentos. O salmista continua, aos teus testemunhos me apego, testemunho, palavra, juízos, preceito, lei. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Então, esses termos, essas orações, com muita facilidade eram feitas pelos reformadores, e os reformadores observavam a lei de Deus como um instrumento de santificação de fato. É por isso que nós pegamos, irmãos, os sermões dos puritanos, e eles são tão pungentes, assim, são tão audaciosos. É por isso que os sermões dos puritanos tinham uma estrutura muito natural, que era expor a lei e a condenação dessa lei para depois mostrar a esperança em Cristo. Então, a lei colocada diante do pecador expõe a sujeira do pecador, expõe a negridão do pecador, expõe a corrupção do pecador. E então, ficando desesperado diante do reconhecimento de quem nós somos, aí a esperança de Cristo Jesus e o perdão de Cristo Jesus é apresentado. Então, os sermões dos puritanos, basicamente, é dessa forma, essa estrutura. Então, eles eram muito convictos do uso da lei, como nós vamos ver. Os reformadores entendiam 3 usos para a lei. Nós vamos ver mais na frente. Então, a divisão que eles faziam, nós já estudamos várias vezes sobre essa divisão dupla da lei de Deus, que é a lei natural e a lei positiva. A lei natural, que é essa lei da natureza, corresponde a esse conhecimento inato, intrínseco da mente de Deus em toda a humanidade. Todos nós temos essas impressões digitais de Deus, seja o crente ou o não crente. Essa lei interior, ela exige algo de nós, ela exige que nós creiamos em Deus como o Criador, que nós nos prostremos diante da majestade criativa de Deus, e é por isso que toda a humanidade será condenada se não está em Cristo Jesus, porque essa lei interior deveria fazer o homem se prostrar diante de Deus e o reconhecer como o soberano da criação, e isso não é feito. Então, toda a humanidade, Paulo diz isso de forma muito clara em Romanos capítulo 2, toda a humanidade tem a lei de Deus escrita no seu coração, e por isso serão condenados. Isso quer dizer que a lei moral de Deus é pré-queda, porque veio junto com a criação do homem, são as impressões digitais de Deus no homem, para que o homem se relacione com ele. Então isso é muito importante entender, é algo natural. Deus fez o homem para ter satisfação nele, em Deus. Como esse homem iria ter satisfação em Deus? Deus também garantindo isso,
garantiu isso, compartilhando as expectativas de Deus no próprio homem, para que o homem correspondesse a isso. Foi isso que foi quebrado. Para que o homem correspondesse à vontade eterna de Deus, Deus colocou essa vontade eterna no coração do homem. Então nós vemos isso sendo vivenciado na nossa sociedade, até mesmo por ímpios, quando identificam o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal. Não é somente porque uma lei está escrita, mas por causa dessa inclinação interior. Ou seja, a lei moral de Deus é eterna e faz parte do caráter eterno de Deus. É por isso que é imutável. Essa lei moral, ela é imutável tanto quanto o caráter de Deus, que é eterno e imutável. Essa lei ela foi obscurecida devido ao pecado. Agora o homem ele quebra essa lei sem sentir o peso na consciência. Ele não faz a vontade de Deus e ainda assim sente prazer e gozo, se deleita e se vangloria disso. Por quê? Por causa desse entulhamento, a vontade de Deus no homem foi entulhada, obscurecida, corrompida. Richard Baxter, puritano, ele diz o seguinte: objetivamente, aquele significado da vontade de Deus em relação ao dever do homem, está falando acerca da lei natural, que era discernível na natureza universal das coisas, em todas as obras de Deus, mas principalmente na própria natureza do homem, no que se refere a Deus e a todas as pessoas e coisas que o cercam. Então, a lei de Deus está imbuída na sua própria criação, que são as leis da natureza, como no próprio homem. E uma segunda divisão, que veio justamente por causa dessa corrupção da lei natural, agora é necessário desentulhar a vontade de Deus impressa na mente do homem, é necessário decodificar, daí então veio as leis positivas, as leis que foram verbalizadas, foram adicionadas à lei da natureza. Mas entenda, essa é apenas a externalização, a decodificação dessa lei interior. Por isso que as leis positivas são leis que externaliza, verbaliza, decodifica as leis da criação, as leis da natureza. O que é que essa lei exige? Se a lei natural exige que Deus seja reconhecido como Criador, essa lei exige que Deus seja reconhecido como Salvador, porque Deus não deixou o mundo legado à sua própria escuridão, não deixou a humanidade preso na escuridão do pecado, Ele concedeu luz. Então, o Senhor deve ser reconhecido como Salvador. Então, se refere àquilo que foi adicionado à lei da natureza, que não é evidente, precisa ser proclamada, precisa ser publicada, precisa ser ensinada, e essa, então, é dependente da vontade expressa de Deus. Na antiga aliança, o povo de Israel tinha a exclusividade dessa lei. As outras nações foram punidas, seriam punidas por causa de quê? Da lei natural, porque essa lei estava impressa no coração deles, os babilônios, os assírios, os egípcios, todos esses seriam condenados porque eles nasceram com essa lei gravada no seu coração. Mas a exigência da observância, por exemplo, das leis cerimoniais e das leis civis, eram expressões para que pudesse ser observada a lei moral. E esses eram cobrados somente do povo de Israel. Essa lei é conhecida exclusivamente pelo povo de Deus, a nossa confissão fala sobre isso, no capítulo que fala sobre a lei, capítulo 19. Ela é a expressão positiva da lei moral, que é gravada no coração do homem, ou seja, é a decodificação da vontade de Deus para o homem. Essa lei moral de Deus, ela foi sumarizada nos 10 mandamentos. Então, observa isso. A lei da natureza foi colocado no coração do homem. O homem corrompeu-se por causa do pecado. E então a vontade de Deus precisou ser verbalizada, expressada, adicionada, isso é chamado de lei positiva.
São todos os mandamentos, todas as ordens de Deus. Essa lei agora, que é a lei moral eterna de Deus, que é a vontade eterna de Deus, ela foi sumarizada nos 10 mandamentos. Então, por isso que os 10 mandamentos, nós expandimos os 10 mandamentos. Cada mandamento nós expandimos e ampliamos várias vezes para fazer a sua aplicação. Porque é a sumarização, é a síntese da lei moral em 10 mandamentos. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele sumarizou em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Como? Então nós vemos essa sumarização aí. Ou seja, a lei positiva é o meio através do qual o homem conhece e faz a vontade de Deus. Como eu correspondo a essa inclinação para Deus? Como eu faço isso? Observando as leis expressas de Deus. Como eu desentulho o meu coração para Deus? Observando essas leis expressas de Deus. É tirar essa nuvem negra que apaga Deus do nosso coração, que apaga o alvo em que Deus colocou para Ele mesmo no nosso coração. Como nós observamos isso? Através da lei do Senhor. Portanto, embora as naturezas da lei e da graça, que é o Evangelho, sejam distintas, observando a distinção entre antiga e nova aliança, o propósito é o mesmo: conduzir e exaltar a consumação em Jesus Cristo. Essa sempre foi a intenção de Deus. É por isso que quando nós fazemos divórcio entre a antiga aliança e nova aliança de forma muito grotesca, nós perdemos essa unidade, essa harmonia da vontade de Deus. Aí nós precisamos conceituar. A lei de Deus aqui significa uma coisa, na nova aliança significa outra coisa. Amar a Deus aqui na antiga aliança significa uma coisa, amar a Deus na nova aliança significa outra coisa. E aí é difícil fazer esse divórcio e ainda assim encontrar a unidade em Cristo Jesus. Bom, essa lei foi cumprida em Cristo, que sempre foi a intenção de Deus. Na nova aliança, o Senhor Jesus ele oferece outra decodificação, como falei, aplicando mais plenamente a mesma lei resumida nos 10 mandamentos. Ele fez isso mostrando sua essência, intenção e aplicação, mostrando sua relação com Deus Trino e o próximo, novamente destacando essa unidade intencional. Ou seja, a compreensão reformada é de que em Cristo nós encontramos o verdadeiro significado da lei. Portanto, como a lei nos serviu de guia, de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo, nós continuamos observando a lei para nos mantermos em Cristo. Como nós observamos que estamos nos distanciando de Deus? Observe isso, irmãos. Deus revelou a sua vontade. A sua vontade, ela foi estabelecida em Cristo Jesus. Esse estabelecimento da vontade de Cristo tornou-se doutrina através da boca e da pena dos apóstolos. Então, nós obedecemos a Cristo obedecendo quem? Os escritos apostólicos, que foi a exposição do ensino de Cristo. Então, quando alguém parece ser... É por isso que Paulo condena a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Por que Paulo condena, né? Porque é esse divórcio, essa ruptura, essa falta de unidade. E outra, como nós imitamos a Cristo, irmãos? Obedecendo o escrito dos apóstolos. Sabe, tem um livro eu esqueci o nome do cara, Sheldon alguma coisa. Eu li esse livro. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro muito romantizado, romantiza a fé. É um livro que nasceu em decorrência da teologia social, em que a teologia ela ganhou parâmetros sociais com esse tipo de escatologia já realizada, que é fruto da neo-ortodoxia, desse liberalismo teológico, em que mitos precisam ser tirados da teologia para nós vivenciarmos de fato o que a Bíblia ensina.
né? Então, tornou-se o evangelho completamente social. Então, o amor ao próximo se tornou dar roupa e pão. Não simplesmente pregar o evangelho, mas dar roupa e pão. Significa redimir socialmente o próximo. Porque ele precisa da comida, ele precisa da vestimenta, ele precisa do emprego, ele precisa de recursos. Então significa isso. Então tem uma máxima no livro, e por isso que leva o título: o que faria Jesus nessa situação? Isso se repete várias vezes ao longo do livro. Eu me encontrava em uma situação, é como uma novela, o livro é como se fosse uma novela. Então se encontrava em uma situação e disse: o que Jesus faria no meu lugar? Parece piedoso, irmãos. Quando eu li, era supra-sumo da piedade. Eu disse: rapaz, que coisa piedosa. E eu até fiz algumas vezes: o que faria Jesus? Né? Não sei, né? Está na Bíblia. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente está errado, irmãos. Porque nós sabemos o que ele faria através dos ensinos apostólicos. A igreja ela foi fundamentada justamente através do ensino dos profetas e dos apóstolos, que foram aqueles que exprimiram a vontade de Deus. Não era isso que os profetas faziam? O profeta parece que o pessoal pensa que o profeta só profetizava, predizia o futuro. O profeta ele cobrava o povo a retornar à observância da vontade de Deus. E aí, quando isso não acontecia, ele tacava juízo. E aí ele apontava para o juízo que ia acontecer. Essa era a profecia. Era o juízo que ia acontecer. Mas em execução a lei de Deus. Era isso que fazia, né? Ok. François Torrentin, ou Torrentin, ele foi essa é a primeira teologia sistemática da Reforma Protestante. Ele diz o seguinte: como a doutrina concernente à lei de Deus, ela tem um múltiplo uso para a teologia. E aí ele vai descrever esses usos. E aqui os puritanos observaram isso profundamente. Os puritanos, os reformadores, primeira e segunda geração, que foi ali Zwinglio, Lutero, e depois de segunda geração, Calvino, John Knox, e assim por diante, os puritanos, eles tornaram mais aplicativo e bem mais pastoral a solidificação da teologia dos reformadores, bem mais. Então você vê, por exemplo, a própria teologia do dia do Senhor, você não encontra de forma muito maciça nos reformadores, não, você encontra nos puritanos. O desenvolvimento, por exemplo, nós vemos em João Calvino o princípio regulador do culto, mas foram os puritanos que observaram, estabeleceram, solidificaram, divulgaram assim o princípio regulador do culto, né? Então eles observaram isso aqui muito bem, esses múltiplos usos da teologia. É por isso que eles faziam teologia densa, mas profundamente pastoral e aplicativa, porque eles não faziam essa ruptura não de razão e fé e razão, teologia e aplicação. Eles não faziam, não. Eles entendiam plenamente que a nossa fé deveria ser solidificada por teologia consistente, né? Então não é essa mentalidade muito aguada, que um ensino um pouquinho mais denso, ninguém consegue ouvir, ninguém consegue entender, né? Como diretriz da vida, esse é um uso, como diretriz da vida, como uma regra perfeita do direito de Deus sobre o homem, dos deveres do homem para com Deus. 2, para o conhecimento do pecado, porque como o pecado é ilegalidade, ou seja, sem lei, anomia, sem lei, sua veracidade e sua hediondez não se verificam por nenhuma outra fonte senão pela lei de Deus. Como conheceremos o pecado se a lei não nos apontar o que é pecado, irmãos? É a lei. É por isso que a lei nos encurrala e nós corremos apenas para o único lugar, para a cruz. A lei nos coloca encurralados num canto. Nós não vemos várias portas, nós não vemos várias saídas. Nós só vemos ali onde a lei foi cumprida.
E a lei nos encurrala justamente porque, à medida que ela nos enxota para o canto da parede, nós vemos, nós não conseguimos, nós não conseguimos, nós não conseguimos, nós não conseguimos, nós não conseguimos. E aí, acontece assim, irmãos, quando a lei vai nos encurralando, nós mesmos tentamos encontrar várias possibilidades. Os mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nós vamos. Só que nós vamos sendo cada vez mais encurralados. E aí aquelas possibilidades que nós encontramos vão sendo desfeitas. Nós não tem poder, não tem força, não dá certo, isso aqui não funciona. E aí quando a gente chega lá no cantinho, só tem uma, que é Cristo. Aí lá a gente já está nu. A gente já está humilhado, a gente já está destruído, a gente já perdeu nosso valor, significado, exaltação própria. E aí nós vamos nu para Cristo, sem nada. É isso que a lei faz e como nós encontramos esperança em Cristo Jesus. 3. Para preparação para a graça, sendo que, com base na declaração do pecado e miséria do homem, a necessidade da graça salvífica pode ser desvendada e um anseio por ela excitado em nós, em cujo sentido é chamada mestre-escola para Cristo, que é a lei, mestre-escola para Cristo Jesus. Então, no pacto da graça, que foi estabelecido na nova aliança em Cristo Jesus, revela essa essência da lei moral como a lei do amor. Então, aquilo que é conhecido como lei moral, em Jesus Cristo é conhecida como lei do amor. Não é fazendo um desmembramento, irmãos, da lei de Deus. O que é que muitos compreendem? Jesus desmembrou os 10 mandamentos. Jesus desmembrou a lei de Deus. Então, se os 10 mandamentos estavam em sua integridade na antiga aliança, na nova aliança foi desmembrada e foi retirado, por exemplo, o 4º mandamento, que não é observado. Então, houve um desmembramento. Então, aquilo que era vontade de Deus na antiga, na nova aliança não é plenamente a vontade de Deus, porque tem que ser desmembrada para ser observado de fato a vontade de Deus. Então o Senhor, Ele não adicionou, o Senhor Jesus, Ele não excluiu, apenas Ele sintetizou apontando a sua essência. Então a lei mostra como amar a Deus e ao próximo, foi assim que o Senhor Jesus mostrou. A lei de Deus não é uma observância externa, exterior. Na verdade, deveria ser um adestramento que vem desse exterior, é um adestramento do coração para lutar, para experimentar uma satisfação interior. O grande problema é observar só o exterior pelo exterior. Esse é o grande problema. A gente aplica isso a tudo. Por exemplo, vir ao culto. Se você não estiver aqui agora, talvez você estaria melhor fazendo outra coisa mesmo. Seu coração não está aqui, sua mente não está aqui, você não entende porque está aqui, você queria estar descansando em algum lugar, você queria estar fazendo outra coisa. Mas, por exemplo, quando você pega essas realidades exteriores como açoite para o velho homem, como chicoteamento do pecado, aí sim nós fazemos coisas, mesmo sem sentir, para que nós sejamos mortificados. Nesse sentido, faz jus você estar aqui, porque você está açoitando a sua própria carne, porque sem querer e sem sentir, você sabe que precisa. Mas você não. Mas isso mostra uma intencionalidade, até mesmo sem sentir. Tem uma intencionalidade aqui. É a mortificação mesmo. Porque inúmeras vezes a gente vai fazer coisas sem sentir. Porque, sabe quando um filho de vocês diz assim, pai, porque eu não gosto. Quem disse que você precisa gostar, meu filho? Quem foi que disse que você precisa? Você acha que eu estou mandando você fazer isso porque você vai gostar? Você faz porque é preciso. E se for homem, é ainda maior. Homens não fazem o que gosta. Quem foi que disse que o homem faz o que gosta? O que o homem gosta é da responsabilidade. A satisfação do homem é a responsabilidade.
Essa é a satisfação do homem, a responsabilidade. Meninos fazem o que gostam, crianças fazem o que gostam, homens não fazem o que gostam, homens fazem o que deve, principalmente se for homem. Aí a gente pode ensinar ainda mais. Cristãos não fazem o que gosta se Deus não gostar do que a gente faz, irmãos. Anota isso aí, porque foi agora que nasceu. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter satisfação naquilo que satisfaz a Deus. Satisfação naquilo que satisfaz a Deus. Somente a lei de Deus satisfaz a Deus, porque a satisfação de Deus foi Cristo Jesus. Não houve um desmembramento disso. Então, como é que amamos a Deus? Nós sabemos através da lei. Como é que amamos o próximo? Nós sabemos através da lei. Então, obedecer à lei é a evidência de amor e deleite a Deus. Ou seja, a síntese de toda a narrativa em relação à lei e à obediência, seja na antiga ou na nova aliança, à luz das cercas, que são as fronteiras, todo o cano, Antigo e Novo Testamento, à luz das cercas do cano, consiste em ser encontrado em Cristo e descansar nele, seja naquilo que era a promessa na antiga aliança, ou naquilo que era o estabelecimento na nova aliança ou no Novo Testamento. Então, tem essa lógica aqui que eu fiz, achei muito interessante, nós já estudamos sobre isso. Cristo satisfaz a vontade do Pai. A vontade do Pai é expressa em sua lei. Desobedecer ou negligenciar a lei significa contrariar a vontade do Pai. E isso equivale à evidência de que nós não estamos em Cristo Jesus. Não é isso que diz 1 João 3,4? Vamos lá. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado... rapaz, o que é o pecado? É a transgressão da lei. Aí o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso reconceituar a lei. Eu desmembro e aponto o que é a lei. Então, a lei aqui não é a lei mosaica, não é a lei dos 10 mandamentos. A lei aqui é o desmembramento realizado pelo Senhor na nova aliança. Aí eu tenho que reconceituar o que é lei aqui. É isso que os dispensacionalistas fazem, é isso que aqueles que são adeptos da teologia da nova aliança faz, é desse jeito. Então há um desmembramento e uma reconceituação do que é, né? Mas nós não fazemos isso, nós entendemos uma unidade, uma harmonia. Então a lei de Deus na antiga aliança é a mesma lei da nova aliança, porque Jesus, ao estabelecer a nova aliança, ele cumpriu essa lei do Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, obedecemos a lei cientes de que não seremos perfeitos nisso. Óbvio, foi por isso que Jesus Cristo veio, irmãos. Ninguém diz que quando nós pregamos que temos que obedecer à lei, ninguém diz que nós seremos perfeitos nisso. Se formos, para que Cristo veio? Não faria sentido. Cristo veio para quê? Se nós conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas quando nós estamos cientes, ficamos cientes de que não obedecemos perfeitamente à lei de Deus, nós descansamos justamente naquele que obedeceu perfeitamente. O problema é quando nós seguimos outro caminho. Como? Nós desprezamos. Nós negligenciamos, nós forjamos teologias para passarmos prudentemente sobre a lei, desprezarmos prudentemente a lei de Deus, né? Coloca o prudente entre aspas aí. Mas nós descansamos nele. Então a lei é um meio através do qual nós exibimos o amor a Deus, nós evidenciamos e amamos a Deus. Esses são justamente o segundo e o terceiro usos da lei de Deus, segundo a teologia reformada. Quais são? E aí o primeiro uso é muito utilizado na pregação, né? Os dois são utilizados, né? Um evangelístico e um didático, né? Consiste em conduzir a Cristo
instruindo didaticamente, ensinando uma obediência deleitosa a Deus. Então, na época dos puritanos, dos reformadores dos puritanos, a lei de Deus não era um campo de batalha, irmãos. Era um campo muito consolidado, de que era um instrumento de deleite. Olhando para essa lei que eu mortifico o meu pecado, que eu mortifico a minha carne e encontro audivelmente a proclamação de que eu estou satisfeito em Deus. Então, eu tenho um meio através do qual eu observo a minha intimidade com Deus. A minha proximidade com Deus. Como eu faço isso? Obedecendo, observando a lei de Deus. Não por causa do termômetro do mercado de trabalho, não por causa do termômetro acadêmico, não por causa do termômetro social, porque é isso, irmãos. É isso que acontece. Parece que quando nós estamos em paz com o mundo, nós temos a satisfação que estamos em paz com Deus. Parece que quando nós não temos atrito com ninguém, nós temos a sensação de que estamos em paz com Deus. Irmãos, eu vou pregar sobre isso. Vai ser no próximo domingo. Vou pregar sobre a perseguição como marca do cristão. Pronto, vai ser o 4º sermão dessa série especial, né? Porque nós pensamos que nós vivemos sem luta. Daí vem o pacifismo. Pacifismo é pecado. Nesse mundo nós vamos passar por quê, irmãos? É conforto isso? É conforto a aflição. A aflição é conforto? Não. E por que a gente, quando está em aflição, em contendas, em tribulações, em lutas, nós ficamos completamente perturbados? Se esse é o modo comum de viver do cristão. Aí nós negociamos os nossos princípios com ímpios para termos paz na sociedade, para termos paz no mundo. Nós negociamos, simplesmente. Nós suavizamos os nossos princípios, nós diminuímos os nossos critérios para termos paz com os nossos parentes que são ímpios, com os nossos vizinhos que são ímpios, com os nossos colegas de trabalho que são ímpios, com a sociedade que é ímpia. Nós simplesmente diminuímos o padrão, nos calamos, não falamos. Simplesmente nós fazemos isso, como se esse fosse o modo comum da nossa existência. Não é à toa, irmãos, que nos primeiros séculos a perseguição era uma marca da verdadeira igreja. Era marca. Muitos evangelistas, fruto dos puritanos, ficavam chocados quando não eram perseguidos. Por quê? Como é que o mundo está me aceitando? Como é que o mundo está me aceitando? Eu falo verdades que condenam o mundo e o mundo aceita. Eu só posso não estar pregando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é reconhecido por ímpios, por mortos. Como pode o mundo me aceitar? Como? Tem alguma coisa errada. Então você tem que sair aqui perturbado. Mortificação dói. Um ímpio vem para a igreja, ele não tem que sair daqui como se tivesse tomado um copo de água com açúcar, não. Para os seus pecados. Quer dizer, ele chega aqui, muitos chegam na igreja condenados. Pecaram. Não é assim que o pessoal vai fazer promessa e tal. Chegam na igreja destruídos. Eu preciso buscar a igreja, eu estou mal. Eu fiz o que é errado, a prática que eu cometi, eu causei isso na minha família, eu causei isso no trabalho, eu estou mal. Aí vão à igreja e saem em paz, sem se converter. Como é que pode? É para sair pior. Ele tem que chegar aqui e sair pior. Eu pensava que eu estava mal, mas eu estou mais lascado ainda. Eu estou lascado, meu Deus, estou arrebentado, eu estou desgraçado. É para sair pior, irmãos. É para sair pior. Mas não é assim que acontece. Ele sai mais tranquilo.
Ai, que palavra de esperança que eu recebi. Ah, meu Deus. Ai, tem perdão. Tem perdão. Só que ele vai pecar de novo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sem arrependimento. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Então, nós somos confrontados por essa lei. E no finalzinho dessa confrontação, tem o dito lá: você não serve para você mesmo. Você não serve para você mesmo. Se você servir para você mesmo, é a sua desgraça, é a sua destruição. Você não serve. Aí aponta para Cristo. Por isso que a lei nos serviu de guia. Ele serve. É Ele que serve, né? Ou seja, consiste na compreensão de que ter um coração que ama a lei de Deus é a evidência de que nós estamos em Deus, correspondendo ao seu ideal eterno e criacional. Agora, como isso é possível? Nós vemos, né? Circuncidai, exige Deus. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais. Circuncidar o coração significa não endurecer a cerviz, que significa reconhecer o Senhor como Senhor, reconhecer a Deus como Senhor. O Senhor, então, executará aquilo que Ele mesmo requer, e Ele prometeu isso. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para o quê? Amares o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, para que vivas. O Senhor promete que fará isso, e onde fará isso? Quando aponta para a nova aliança em Cristo Jesus. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, sensibilidade, para que ande nos meus estatutos. Então, o que é que os dispensacionalistas fazem? Eles fazem assim: essa promessa aqui, ela não fala da igreja, ela fala do povo de Israel. O que a teologia reformada entende? Isso aqui fala daqueles que recebem esse novo coração, daqueles que recebem o Espírito por meio de Cristo, a mente por meio de Cristo Jesus, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. E aí nós vemos então essa promessa sendo cumprida em quem? Em Cristo Jesus. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí vem os presbiterianos e fala outra confusão aqui, né? Olha, tá vendo aqui que o batismo é a circuncisão? Então nós temos o dispensacionalista faz uma, aí vem o presbiteriano faz outra, aí pronto, todo mundo tem que ser batista, irmãos. Não tem para onde correr não. Mas está reformado, porque os dispensacionalistas também são batistas, né? E aí, tá vendo aqui a circuncisão é o batismo, então vamos batizar as crianças. Rapaz, tá aqui, ele está dizendo o que é o despojamento do corpo da carne. Ele está dizendo o que é, está claro aqui, está aqui, ó. Mas no despojamento, como é que uma criança despoja o corpo da carne, irmãos? Está falando do pecado, da mortificação, do novo nascimento, da santificação, irmãos, aqui, não é? Tendo sido sepultados. Se liga lá, Romanos 6. Juntamente com ele, no batismo, que evidencia isso. Então não pode ser aspersão, não. Imersão, sepultamento. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então o seu uso didático. Observar aqui Joel Bick falando naquele livro Espiritualidade Reformada. Sensacional. Ele diz o seguinte: a lei é um duro feitor.
O grande problema é que quando muitos observam a lei como duro feitor, desprezam o efeito disso. Nós não queremos ter a nossa carne pisada. Nós não queremos ter o nosso ego pisado. Mas é justamente isso mesmo. É isso que a lei tem que fazer mesmo. A lei é um duro feitor. Ela não conhece a misericórdia. Ela nos terrifica, nos despe de toda nossa retidão e nos conduz ao fim da lei, Jesus Cristo, que é a nossa única justiça aceitável junto a Deus. O Espírito Santo usa a lei como um espelho para revelar-nos nossa impotência e nossa culpa, confirmar nossa esperança tão somente na misericórdia, induzir-nos ao arrependimento, gerar e sustentar o senso de necessidade espiritual, do qual nasce a fé em Cristo. Aquilo que Deus requer no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é aquilo que Deus continua requerendo hoje, não é? Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. É essa relação de lealdade pactual para com Deus, reza de misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Bom, essa aplicação aqui não poderia ser uma para a Antiga Aliança e outra para a Nova Aliança, porque nós iremos fazer divórcios aí. Deus queria algo antes da queda, Deus quer algo depois da queda, e agora Deus quer outra coisa em Cristo Jesus. Então, essas rupturas, essas segmentações, não faz jus ao plano eterno de Deus. É difícil você pensar num plano eterno que entrou em execução. Foi por isso, irmãos, que, por exemplo, nós vemos aqueles que tentaram resolver isso, desses vários estágios do estabelecimento do plano de Deus, colocando ruptura, foi daí que nasceu o dispensacionalismo mesmo. E daí precisou fazer várias revisões. Dispensacionalismo clássico, tradicional, dispensacionalismo revisado, dispensacionalismo progressivo, por observar essa dinâmica do estabelecimento do plano de Deus como sendo segmentações, rupturas, né? E fazendo esse divórcio. A teologia dos reformadores entende plenamente que há uma unidade aqui. Então, por exemplo, aquilo que é exigido em Miqueias capítulo 6, 8, se ainda vale, como nós praticamos? Então, nós observamos isso nos 10 mandamentos, nós já estudamos como isso. Quem nós devemos cultuar? Como nós devemos cultuar? Aqui fazendo um paralelo com cada mandamento, certo? Como se relacionar com Deus? Como depender de Deus? 5º mandamento, como honrar a Deus? 6º mandamento, como valorizar a vida do próximo, como honrar o casamento e a sexualidade, como valorizar os bens do próximo, como ter caráter íntegro, como proteger o coração do materialismo ou de qualquer outro tipo de cobiça. Isso ainda vale somente na Antiga Aliança? Isso ainda vale na Nova Aliança? Joel Bick, apontando para o Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: a lei instrui o crente em como expressar gratidão a Deus pelo livramento de todo o seu pecado e miséria. Portanto, quando nós observamos pelo prisma da gratidão e adoração, nós percebemos que cada um dos 10 mandamentos diz respeito a quem e como honrar em nossa relação direta ou indiretamente ao Deus Trino, ainda que cada mandamento seja ainda mais expandido em sua aplicação. Então, olhando os 10 mandamentos de uma forma diferente do que aquela, quem deve ser adorado? E aí nós vamos ao primeiro mandamento. Quem deve ser adorado? Ao Deus que vos tirou da escravidão do Egito, ao único Deus que como
Como deve ser adorado aquele a quem nós devemos adorar? Não através de imagens que não possa conter a sua grandeza. Como devemos honrar a Deus, zelando, prezamos pelo testemunho, pelo seu nome que diz respeito ao seu caráter, aos seus atributos. Como nós dependemos do Senhor, como nossa dependência exalta a Deus. Se nós observarmos, é isso que mostrava o quarto mandamento na antiga aliança, irmãos. Não era dia de colheita, não era dia de ir ao campo, era o dia de mostrar dependência do Senhor. Não é a vossa colheita que vos alimenta, não é o que você planta que o alimenta, é o Senhor que provê, é o Senhor que dá. Esse é o ponto do quarto mandamento. Como isso é desprezado, então nós vamos para o Novo Testamento, aí muitos dizem assim, todo dia é dia do Senhor. Tá bom, então não trabalha nenhum dia. Porque mudou o significado? Porque quando foi dado, pelo próprio estabelecimento divino, ele descansou e foi observado em toda a antiga aliança, então quando chega na nova aliança, mudou completamente. Mudou. Então pronto, então o preguiçoso vai dar maior valor, hein? O preguiçoso, então a mãe disse para o filho, vai trabalhar. Sou crente, mãe. Observando o quarto mandamento aqui integralmente. Todos os dias em Cristo é o descanso. Todos os dias é o dia do Senhor. Nenhum dia é do Senhor. Então nenhum dia é. Já escutaram isso? Todo dia é do Senhor, já escutaram? Né? Escutei demais também. Como e por que honrar a Deus no lar? Reconhecendo a autoridade. Isso é ampliado para todo tipo de autoridade, irmãos. Não só pai e mãe, nós vamos observar isso, mas todo tipo de autoridade. Obedecer ao seu Senhor como a quem? Como a Deus. Servir ao seu Senhor como a quem? Como a Deus. Então, aqui nós ampliamos para todo tipo de autoridade. Sexto mandamento, como valorizar o próximo. Como honrar a intimidade sexual, como lidar com os bens, como manter o caráter íntegro e como guardar o coração. Então, naquele primeiro momento nós refletimos sobre o materialismo, mas aqui é o único mandamento completamente interior, irmãos. Aqui, o décimo ele banha todos os outros, ele encapsula todos os outros e ele mostra um ato, não um ato exterior, mas ele mostra uma disposição interior, é a cobiça. Não cobiçarás nem o escravo, nem um animal, nem a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o que não te pertence. Então, para a gente sintetizar aqui as palavras de John Owen, as verdades de Deus e a santidade de seus preceitos devem ser pleiteadas e defendidas. Embora o mundo não goste delas aqui e pereça no futuro, sua lei não deve se adaptar às vontades dos homens, nem ser dissolvida por vãs interpretações, porque eles se queixam de que não podem, na verdade porque não querem cumpri-la. Nosso Senhor Jesus Cristo veio não para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los e fornecer aos homens força espiritual para cumpri-los também. É mal quebrar o menor mandamento, mas há um grande agravamento daquele mal naqueles que ensinam os homens a assim fazerem. Quebrar os mandamentos. Então, irmãos, quando muitos não observam a lei de Deus, talvez com a desculpa de não quererem ser legalistas, na verdade não é por causa disso que eles, não é por essa prudência teológica que eles não observam. É porque eles estão confundindo duas coisas. Porque eles pensam que não ter lei significa desfrutar de liberdade. Mas também não é liberdade que eles querem. Eles querem autonomia.
Liberdade é muito diferente de autonomia, irmãos. Quando muitos buscam liberdade, não é liberdade que eles querem, porque na liberdade há limites, há leis. Aqueles que buscam liberdade, na verdade, querem autonomia. Eles querem ser os árbitros de si mesmos. Eles querem ser os seus próprios juízes, os seus próprios deuses. Eles querem ser. Ser livre não significa ser desprovido de leis que nos regem, porque são justamente essas leis que nos concederá liberdade. Não é? O que significa ser uma nação livre? Significa não ter leis que nos regem? Não. É garantir que a nossa liberdade seja experimentada. E as leis garantem justamente isso, não é? É por isso que o recurso de juízo é justamente o quê? O cerceamento dessa liberdade. Por quê? Porque descumpriu o mecanismo que garante a liberdade, que são as leis. É por isso que tem as cadeias, não é? É por isso. Então, quando buscam, eu quero liberdade, não quero ir à igreja, sabe? Tem que obedecer, eu quero liberdade. Não, você não quer. Não. E é por isso que você vai se arrebentar. Porque você não quer liberdade. Você quer ser dono de si. E ser dono de si significa ir para os caminhos que você dita. E os caminhos que você dita levará à morte. É isso. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Né? Às vezes nós não temos como amarrar. Por exemplo, você não vai ter como amarrar seu filho, a sua filha. Vai chegar um ponto que vai seguir o caminho dela, vai seguir o caminho dele. Agora, isso não pode ser feito na ignorância, não. Você vai ter que deixar. Chegar a um ponto, uma idade, engrossar o mocotó, que você não vai ter. Ok. Mas você não vai na ignorância. Não vai. Você vai sabendo de tudo. Tudo. Vai. Pode ir. Mas vai sabendo. A sua voz tem que ficar ecoando. Sabe o que fica? Quando vai lá quebrar a cara, a sua voz está aqui, ó. É assim que você faz, não? Quando você peca, vacila. Oh, rapaz, sabia disso. Oh, rapaz, era isso mesmo. Era isso, né? Fica ecoando, né? Ok, vamos orar e depois nós abrimos aqui para perguntas e respostas. Nosso Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos. Nós te agradecemos profundamente pelo cuidado do Senhor em nos instruir de forma sóbria, segundo a Tua lei, que nós possamos observá-la, Deus, e sentir um profundo deleite na lei do Senhor, entendendo que é o meio pelo qual o Senhor nos concedeu para nos parecermos com Cristo Jesus. Em nome dele oramos, gratos. Amém.